Olá, pessoal. Vamos então dar início aí a mais um módulo aqui, mais uma videoaula de emprego da vírgula, português para você passar é aqui na aprovação certa, tá certo? Então temos aí o melhor conteúdo, pessoal, para você e vamos para a nossa aula de hoje, usos da vírgula. Vamos lá, vamos aprender como é que a gente emprega a vírgula e é muito fácil. Fácil, 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 fácil. Extremamente fácil. Pessoal, primeira coisa, a vírgula, ela serve para separar elementos, uma lista, uma enumeração. Por exemplo, fui ao supermercado e comprei pão, ovos, leite, bolacha, açúcar, enfim. Enumerações, já falei, listas, né? João, Márcio, Lucas e Luciano foram ao cinema juntos. Então, tudo que for lista, uma enumeração, uma sequência, elementos em uma sequência, você vai colocar vírgula. Beleza. Então, vamos aqui, vamos para frente. Número 2, depois do vocativo, o que é vocativo? É um chamamento. Alô, você! Oi! Atenção, hein? Isso é um chamamento, isso é um vocativo. Luana, atenda a campainha. Bota vírgula depois do vocativo, depois da expressão de chamamento. Tá chamando alguém? Use vírgula depois do nome da pessoa. Fulano, venha cá, vírgula. Beleza. Vamos para frente. Opa, foi para trás aqui, pessoal. Entre o aposto, o que é aposto? Aposto é uma expressão explicativa que pode ser retirado da frase sem prejuízo de sentido. Ele é só um aposto, ele é um adendo, ele é algo que foi colocado ali, um anexo, mas que ele é prescindível, ou seja, você pode retirar que vai ficar beleza. Por exemplo, João, professor do ensino médio, está de licença. Eu poderia ter dito, João está de licença. Mas aí eu quis dar uma informação a mais para você sobre meu amigo João e eu fiz isso aqui. Professor do ensino médio, para dar uma explicação extra sobre o João. Então, toda informação acessória você vai colocar entre vírgulas, tá bom? Lembrando que aqui, pessoal, nesse caso específico dessa informação acessória, você também poderia colocar aqui quem, ó, o travessão, tá certo? O travessão. Olha só. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui para você este travessão. Seria esse aqui. Pronto. Você também poderia colocar um travessão, que ele faz às vezes aí também, ele também isola esses elementos explicativos, esses termos explicativos, isola o aposto. Beleza. Então, no meio de uma oração, você foi fazer ali um esclarecimento, coloca entre vírgulas, tá bom? Beleza, vamos para frente. Depois dos advérbios sim e não. Vixe, isso aqui, ó, isso aqui, pessoal. O pessoal tem uma dúvida, tá? Então, gente, quando você diz assim, ó, fulano, você está, oi, fulano, você está em casa? Aí o cara responde, estou sim. Tudo juntinho aí sem vírgula, ele não separa. Estou sim. Eu estou sim. Estou, vírgula, sim. Aqui, gente, olha só, a vírgula é usada após esses advérbios quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. Então, sim, estamos satisfeitos. Sim, estamos em casa. Não, acabamos de chegar. Sempre com vírgula depois deles, tá bom? Beleza, então depois de sim ou não iniciais, coloque vírgula, sempre. Sim, chegarei em 10 minutos. Você já está perto daqui? Sim, chegarei em 10 minutos. Bota uma vírgula depois do sim. Vamos para frente. Nas orações subordinadas adverbiais, o que é isso? É uma frase. Nessa frase tem um verbo, por isso que ela é uma oração. E essa frase, essa oração, ela equivale a um advérbio. Por exemplo, embora estivesse mau tempo, foram à praia. Aqui, gente, observe que ela está. Olha, o nome dessa aqui, que está amareladinha aqui, ela é chamada de subordinada. Essa aqui. E essa aqui, ela é chamada de principal. Principal. Pessoal, toda vez que a subordinada estiver antes da principal, ela vai ficar separadinha por vírgula, tá certo? Sempre.
Então, se você diz, quando cheguei em casa é tempo. Quando cheguei em casa ontem é tempo, não é? Então, se é tempo, é advérbio. Tem verbo, tem verbo. Então, é oração. Oração adverbial. Oração subordinada. Por que subordinada? Porque tem uma principal que eu vou já dizer qual é. É essa aqui, ó. Quando cheguei em casa ontem, vírgula, encontrei a porta aberta. Eita! Então, eu encontrei a porta aberta é a oração principal. A oração subordinada, quando cheguei em casa ontem, está antes da principal, é obrigatório o uso da vírgula. E se a principal estiver no início? Por exemplo, encontrei a porta aberta quando cheguei em casa ontem. Aí, pessoal, tanto faz ou não usar a vírgula, beleza? Então, nessa ordem, a oração subordinada está antes da principal? Taca vírgula. A principal está antes da subordinada. Foram à praia. Por exemplo, se eu disser, foi à escola a fim de estudar. Foi à escola principal, a fim de estudar, indica finalidade, é uma oração adverbial. Então aqui você vai ter, se fosse o contrário, a fim de estudar, vírgula, foi para a escola. Tá bom? Beleza. Gente, vamos ver aqui mais um caso de vírgula. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas, já vimos aqui um pouco falar. É o mesmo caso do aposto, tá, pessoal? O emprego da vírgula aqui. Não, eu não estou dizendo que a oração que a oração subordinada adjetiva explicativa é um aposto. Não. Aposto é outra coisa. Mas ele também faz, às vezes, de explicação. E tudo que você intercala, tudo que você coloca ali no meio de uma oração para explicar, para esclarecer alguma coisa, tem que vir entre vírgulas. Então, Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como Boca do Inferno. Então, aqui eu vou ter o quê? Vírgula, porque eu fiz um esclarecimento sobre quem era Gregório de Matos. Eu fui acrescentar uma informação para você, que é a principal expressão do barroco no Brasil. Então aí, ó, entre vírgula, colocou no meio de uma oração, ou seja, intercalou ali uma explicação, um esclarecimento, tá com uma vírgula aí. Beleza? Vamos adiante. Na omissão de verbos, que é a coesão textual. O que é omitir? É não mencionar. Então, se você diz, vamos de carro, eles de ônibus, ou seja, eles, qual é a palavra que foi omitida aqui? Qual é o verbo? Eles vão de ônibus. Então, vamos de carro, eles vão de ônibus. Se ele tivesse utilizado vão, então ele não teria usado a vírgula. Como ele omitiu, ele vai usar a vírgula. Tá bom? Vamos de carro, eles de ônibus. Eu moro no centro da cidade e a minha irmã no subúrbio. Então, a minha irmã, vírgula. Por quê? Porque eu não coloquei o mora, não repeti. Eu moro no centro, minha irmã mora no subúrbio. Então, é isso aí. Vamos para mais um caso. Estamos quase terminando. Olha que bom, hein? Viu como é fácil e rápido? Acompanhando local e data. Você vai separar aqui, olha só. Vai ser assim. Local, vírgula. Deixa eu ajeitar aqui a minha caneta. Local, vírgula. E a data. Fica assim, ó. Local, vírgula e a data. Pronto. Local, vírgula, data. Sempre. Local, vírgula, data. Local, vírgula, data. Beleza. E por último, mas não menos importante, orações coordenadas assindéticas. O que é isso? O que é isso? São aquelas que não têm conectivo. Por exemplo, aqui, ó, eu vou ler sem conectivo e depois vou ler com conectivos. Chegamos à praia, nadamos, jogamos, comemos. Porque aqui é uma enumeração, né, gente, de coisas que ele fez. Lembra que nós falamos que sempre que houver enumeração, você vai fazer o quê? Colocar vírgula. Aqui, gente, se eu colocasse um conectivo, uma conjunção, então, onde eu colocasse essa conjunção, não iria ter a vírgula. Por exemplo, chegamos à praia e nadamos. Se eu fizer isso aqui, ó, chegamos à praia, vírgula, nadamos, vírgula, jogamos e comemos. Se eu colocar esse e, então não vou mais usar a vírgula. Então, se eu colocar uma conjunção, eu vou ter uma coordenada sindética. Sindética, com conjunção. Como é sem conjunção, ela é assindética. Esse a é de negação, tá bom? Então, pessoal, é o caso aqui.
Todas essas três aqui do exemplo são assindéticas. Ó. Pegou a chave, vírgula, abriu a porta, vírgula, suspirou fundo. Se eu colocasse uma conjunção, pegou a chave, abriu a porta e suspirou fundo. Então, nessa última aqui, eu não teria a vírgula, porque eu coloquei conjunção e. Mas, como não estou colocando, vai ficar com a vírgula. Não tem vontade de comer, estudar, sair. Se eu colocasse uma conjunção nem aqui, não tem vontade de comer, estudar, nem de sair. Então, não teria vírgula. Como eu não coloquei, usa vírgula. Muito bem. Pessoal, e quando é que esses são os casos em que você vai usar a vírgula? Quando é que você jamais, nunca no Brasil deve usar a vírgula? Seguinte, para separar o sujeito do predicado. O que é o sujeito? É o termo de quem se fala, de quem se declara alguma coisa, e o predicado é o quê? É o que sobra do sujeito. Por exemplo, o professor finalizará o plano de aula durante esta semana. Aqui o sujeito é o professor. Não posso fazer isso, ó, porque aqui começa o predicado. Eu estou separando, gente. Olha só. O professor, sujeito. Eu não posso separar por vírgula. Finalizará o plano de aula durante essa semana. É o predicado. Não pode separar, não, hein? Proibidíssimo. Também não é usado na oração adjetiva restritiva, só na explicativa, hein? Lembra lá daquele colocou, intercalou, colocou no meio da oração uma explicação, um esclarecimento, bota entre vírgulas. Agora, se você diz aqui, por exemplo, na oração adjetiva restritiva, é o contrário, né? Que você não vai explicar nada, você vai restringir. Ó, os relatórios que ele preparou estão sob a mesa que ele preparou. Observe que não são quaisquer relatórios que estão sobre a mesa, somente estes aqui, ó. Estou restringindo, estou limitando. Somente estes é que estão sob a mesa, tá? E aqui não deveria nem ser sobre, é sobre, né, gente? Porque sob é debaixo, então é sobre a mesa. Os relatórios que ele preparou estão sobre a mesa, estão em cima da mesa. Então, galera, é isso. Aqui eu não estou explicando, eu estou restringindo, então eu não coloco duas vírgulas, não tem vírgula aqui, tá? Beleza. Gente, olha aqui, eu posso retirar. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui mais um caso. Dúvidas frequentes. Quando é que eu uso antes do i, do nem, do ou? Olha só, eu só vou usar, eu disse para vocês o quê? Há pouco. Bem aqui, não foi? Vocês lembram? Ó, bem aqui nós vimos que quando não houver o conectivo, eu não coloco vírgula. Ou melhor, se não houver conectivo, eu coloco vírgula. Se eu colocar o conectivo, eu não boto a vírgula. Mas aí, veja só. Aqui tem conectivo e tem vírgula. E agora, José? Agora você vai fazer o seguinte. Observe que aqui, gente, ele está repetido. Aqui você observa que tem um caráter de ênfase. Ele quer dar destaque, ele quer enfatizar. Fiz e mais fiz por todos eles. Ó, nós estamos atualmente vivendo a geração neném. A galera não nem quer estudar, nem trabalha, nem estuda, nem quer. Observe que eu estou nem para dar ênfase, para dar um destaque. Quando tem essa repetição, aí, meu amigo, você tem que botar uma vírgula, tá bom? Mais um exemplo com o ou. Por exemplo, cara, ele não quer fazer nada. Ou ele fica ouvindo música, ou vai para a internet, ou vai brincar, ou vai ficar na esquina batendo papo com os amigos. Né? Então, estou repetindo o ou. Quando você repete as conjunções para dar algum efeito, assim, enfatizar, destacar, você coloca vírgula. E aqui, quando os sujeitos das orações são diferentes. Opa! Olha só, Mariana cursou medicina e Marília jornalismo e Marília Jornalismo. Gente, aqui, pessoal, observe que quem cursou medicina foi uma pessoa, um sujeito. Quem cursou jornalismo foi outro sujeito. Portanto, aqui, como houve mudança de sujeitos na oração, sujeitos diferentes, eu coloco a vírgula antes do e. Beleza, beleza. E a conjunção e, quando transmite um valor de oposição? Não é de soma, é de oposição. Quando ela transmitir um valor de oposição, aí você vai colocar vírgula. Como é que eu faço? Basta você, quando tiver dúvidas, o macete é esse, troca pelo mas, porém. Correu o mais que pôde, porém, ainda assim não pegou o ônibus.
Eu vou colocar aqui o porém para não ficar. É a mesma coisa, só para não ficar uma cacofonia, um som desagradável por causa do mais. Correu mais que pôde, mas aí, né? Aqui você troca pelo porém, tá, gente? Porém, ainda assim não conseguiu pegar o ônibus. Mas ainda assim não conseguiu pegar o ônibus, tá bom? Então, quando i tiver o valor de que? De mas. Porém, aí valor de oposição. Aí você coloca vírgula antes dele. Então, é isso aí. Vamos fazer aqui. Muito bem. Vamos então aos exercícios, porque com os exercícios é que a gente fixa o conteúdo, beleza? É isso aí mesmo. Então vamos lá, vamos ver aqui, pessoal. Primeiro ele diz: Olha, mãe, há uma pessoa no portão. Gente, o que é que você acha? Tá certinho isso aqui? Diz aí sua opinião. Pausa o vídeo, eu vou tentar responder. Despausa, confere com a gente. Olha, mãe, pessoal, a alternativa A está sim correta. Por que que ela está correta? Vamos colocar aqui aqui correto. Por que que ela está correta? Pelo seguinte, aqui é uma das situações em que você usa a vírgula porque tem o vocativo. O vocativo é o chamamento, tá bom? E aqui, gente, ele está bem no meio, ó. Professor, mas não era só uma vírgula? Sim, se ele estivesse aqui, ó. Por exemplo, mãe, há uma pessoa, há uma pessoa. Aí sim, eu iria colocar somente uma vírgula no início, né? Mas aqui ele está no meio. Está intercalado aí. Tudo que está intercalado se põe duas vírgulas. Olha, mãe, há uma pessoa no portão, tá? Então aqui está correto. E a letra B. Por que que a letra B não é o gabarito? As cortinas abriram, a música tocou e começou o espetáculo. Porque aqui, pessoal, eu tenho essas duas. Aqui, ó. As cortinas abriram, a música tocou. Então aqui eu tenho uma oração, ó, que eu tenho. Uma oração que é o quê? Lembra? Coordenada, tá? Ela é assindética, as cortinas abriram e essa outra música tocou, não há uma conjunção entre elas. Como não há uma conjunção entre elas, então eu tenho que botar a vírgula aqui, tá certo? Para separar essas orações. Aqui eu não vou colocar porque tem o E. E a letra C, Maria, a funcionária da loja, chegou. Aqui, pessoal, você tem, ó, como é o nome disso? Aqui é o aposto, é uma informação adicional. Toda vez que eu dou informação adicional, que está intercalada, está ali no meio, né, da oração, aí eu vou colocar entre vírgulas. Então, aqui, porque que... Sim, já temos aqui o gabarito, eu esqueci de assinalar. O professor pediu que chegássemos mais cedo. Olha essa vírgula aqui, ó. O professor pediu algo. O professor pediu isso. Pessoal, nesse caso aqui, tá? Eu não posso separar o verbo dos seus complementos. Eu estou separando o verbo. Pediu algo. O professor pediu um pincel novo. O professor pediu silêncio. Então, isso aí, gente, não pode, tá? Eu comprei, vírgula, um celular novo. Não. O professor, vírgula, pediu atenção dos alunos. Não. Pediu tudo junto. Pedi um carro novo, comprei um. Eu vi um amigo meu, encontrei um amigo, encontrei, vírgula, um amigo. Não, não pode separar o verbo do complemento do verbo. Vamos
para mais uma? Opa, 2. Você escreva as frases usando as vírgulas quando necessário. Vamos lá, pontua aí no seu caderninho e veja se está correto. São Paulo, ó. Lembra? Local, vírgula, data. Local, vírgula, data. Pronto. Acreditavam que o universo era composto por terra, fogo e ar. Tem uma enumeração aqui de elementos: terra, fogo e água. Aqui, gente, nós não terra, fogo, ar e água. Aqui eu não vou colocar vírgula porque tem a conjunção e. Lembra disso? Dona Benta de Monteiro Lobato. Observe que aqui, gente, eu tenho uma, olha só, eu tenho uma informação aqui, tá? Um esclarecimento. Então, vou colocar vírgula aqui tá? Vírgula lá, vírgula cá. Dona Benta, vírgula, de Monteiro Lobato, vírgula, é a avó mais famosa da literatura brasileira. Aí sim, vamos à festa. O se está aqui no início, o advérbio está no início, né? Sim, vamos à festa, respondendo, né? E aí, vamos à festa ou não? Sim, vírgula, vamos à festa. Toda vez que o não, o sim estiver no início, você vai colocar uma vírgula. Beleza, meu aluno, minha aluna? Qual das seguintes sequências indicam as frases em que as vírgulas foram usadas corretamente? Vamos lá, os poemas que ele escreveu serão recitados. Gente, isso aqui, ó, esses serão recitados, isso é uma locução. O que é locução? É quando eu tenho duas palavras, dois verbos que equivalem a um só. Os verbos que ele escreveu serão recitados. Esse primeiro aqui é o verbo auxiliar. E esse segundo, auxiliar, esse segundo é o principal. Eu não posso separar o verbo auxiliar do principal. Olha, eu vou viajar amanhã. Eu vou, vírgula, viajar amanhã. Não, não existe isso. Eu não posso separar o auxiliar, vou, do principal, viajar. E aqui ainda tem outro problema. Ele colocou aqui, ó, vou apagar para a gente visualizar. Então, aqui já não tem a primeira vírgula, certo, é isso aí. E também não tem esta segunda vírgula. Por quê? Porque esta noite é um advérbio de tempo. Você concorda comigo? O que é tempo? E ele está, pessoal, no final, então não precisa. A posição normal do advérbio é no final das orações, tá? Quando ele estiver no final das orações, não precisa, a gente não usa vírgula, nem devemos usar a vírgula. Então vai ficar sem vírgulas. Os poemas que ele escreveu serão recitados esta noite. Está errado. 2. Os poemas que ele escreveu serão recitados esta noite. Ok. Esse que ele escreveu é uma oração, que tem verbo, e é explicativa, porque está explicando algo sobre os poemas. Portanto, corretíssimo vírgula aqui, correto. Esta noite, os poemas que ele escreveu serão recitados. Correto. Por quê? Porque o advérbio não está no final, ele está no início. E ele tem aqui, ó, duas palavras. É obrigatório? Não, é facultativo colocar a vírgula quando o advérbio aqui indica tempo, logo é um advérbio. Então, quando ele tiver até duas palavras, ele é de pequena extensão. Se ele tiver três ou mais, aí sim ele é de grande extensão e eu sou obrigado a colocar uma vírgula. Tá bom? Então, aqui, opa, então já disse aí o que está certo são a 2 e a 3. Vamos para a quarta. Explique a diferença entre as frases abaixo. Ana, a minha amiga chegou. Ana, a minha amiga chegou. Pessoal, aqui eu tenho uma explicação sobre a Ana. No primeiro caso, eu estou chamando a Ana. Então, aqui eu tenho o quê? Vocativo, vírgula. E aqui eu estou o quê? Explicando quem é a Ana. É a minha amiga. Tá bom? Beleza? Beleza. Então, aqui nós temos o quê? Um aposto explicativo, né? E eu vou colocar entre vírgulas. Ah, muito bem. Vamos para a quinta. Indique a alternativa em que a vírgula, né? Em que a vírgula, pessoal. A vírgula foi usada para separar orações adjetivas explicativas. Letra A. Rio de Janeiro, 10 de junho. Isso aqui é local e data, né? Então não é esse o caso. Tá correto. Aqui está tudo certo, não tem problema. Só que ele está querendo que sejam orações explicativas. Mas não é o caso aqui, tá? Aqui nem há oração, porque nem há verbo. Uns dizem que ganhou no jogo, outros que recebeu uma herança. Aqui não está explicando nada.
Não é oração explicativa, tá? Isso aqui é outro tipo de oração. A receita do bolo, Dona Benta aguardava a chave. Também não é. Aqui você tem um termo sintático que está fora do lugar regular dele, que seria esse aqui, ó. Dona Benta guardava a receita do bolo. Esse aqui é o objeto que está deslocado, o objeto direto. Um objeto deslocado, está fora da posição normal dele. Então ficaria assim: a receita do bolo, vírgula. Ó, os alunos foram embora alegres. Se eu colocar esse alegre lá na frente, vai ficar assim, ó, alegres, vírgula, os alunos foram embora. Então aqui, pessoal, você vai ter o quê? Letra D, o gabarito. Por quê? Porque aqui, ó, o trânsito que estava um caos. Observe que eu posso retirar isso aqui do texto sem prejuízo. Então, uma oração explicativa, ó. O trânsito começou a fluir há pouco. O trânsito começou a fluir há pouco. Pronto, você entendeu numa boa. Esse que estava um caos não traz prejuízo de sentido se for retirado. Então, aqui nesse caso, é uma oração explicativa. Tá bom? Beleza! É isso aí, pessoal. Pessoal, então aqui é o seguinte, deixa eu dizer para vocês. Não se esquece, tá, de se inscrever no nosso canal e também se inscreve aí também, gente, no canal torne-se membro do nosso canal para apoiar o nosso trabalho, tá certo? E eu conto com você, com a sua participação. Comenta aí se você acertou todas as questões e vamos para o nosso próximo encontro aí, qualquer hora dessas. Um abraço, fica com Deus.